Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, escolhendo feijão, está no trânsito, passando a limpo a ficha de campo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 79, isso mesmo, episódio 79 do podcast Áreas Contaminadas, o 44º da segunda temporada. Editado por Lilian Coreiaço Rios, oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se e patrocinado pela Clean Environment Brasil, a famosa Clean. Acesse o site www.clean.com.br e conheça seus produtos e serviços. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês nesse nosso podcast. É uma grande honra para mim ter vocês aqui conosco. Como vocês já sabem, os nossos canais são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores do Apoia-se. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos para todas e todos aqui no podcast e também lá na newsletter. Para fazer essa contribuição financeira é só acessar o site apoia.se/ecdambiental. apoia.se/ecdambiental. É simples, é seguro e você escolhe como fazer esse pagamento, se é com boleto, se é com cartão de crédito, etc. A transação é segura como qualquer compra online e mensalmente o Apoia-se faz essa cobrança. Se for por boleto, a plataforma te envia os boletos mensalmente, sem muita dor de cabeça nem nada. É realmente algo simples e relativamente seguro. Se for por cartão de crédito, todo mês ela manda a fatura no cartão de vocês. Enfim, nessa semana tivemos a entrada de mais um apoiador financeiro aqui conosco, Rafael Godoy. Rafael, muito obrigado pela força. Seja bem-vindo. Gostaria aqui de deixar públicos meus agradecimentos aos nossos colaboradores financeiros que querem e que podem contribuir com a nossa ideia de compartilhar conhecimentos sobre gerenciamento de áreas contaminadas, sobre meio ambiente, ciência, economia e nos ajudam a tentar construir um mundo melhor e mais justo para todas e todos. Os nossos apoiadores financeiros atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruno Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ossi, Cristina Maluf, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Galdeano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Rafael Godoy, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquio e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Bom, esse aqui vai ser mais um episódio especial, mais curto, mais direto ao ponto. Ao invés de eu entrevistar algum convidado, que é uma coisa muito legal, vou fazer uma explanação com comentários sobre um tema específico. Muita gente me disse que esse tipo de episódio mais técnico, mais direto ao ponto, é importante para empoderarmos mais as pessoas, falando de temas que nem todos têm acesso facilitado, porque não consegue frequentar os debates nas universidades, no Senac, não consegue frequentar os cursos, os eventos. Então a ideia está sendo intercalar as entrevistas, que são bem bacanas, com esses episódios mais curtos e mais diretos ao ponto. Essa semana mesmo recebi uma mensagem muito legal de um profissional da área que, embora não tenha conseguido ainda fazer nenhum curso oficial do Senac ou da ESAS, ele teve uma melhora na qualidade dos seus trabalhos. Primeiro por via indireta, ele conversando com os colegas e as colegas que estavam tendo essas aulas. E nesse último ano e meio, por meio dos podcasts e das newsletters. Ele me disse isso, né? Então isso é muito legal. Além disso, ele ainda recomendou os nossos canais para os colegas da consultoria para a qual ele migrou em maio de 2020. No meio da pandemia, ele migrou para uma outra consultoria, indicou os materiais e, segundo ele,
essa indicação e essa leitura e essa audição dos podcasts melhorou muito o trabalho daquele grupo. E agora, há pouco tempo, no segundo semestre de 2021, ele mudou novamente e tem feito a mesma coisa na nova consultoria com os mesmos efeitos. Então, dá para dizer que o nosso trabalho, felizmente, tem feito a diferença. Isso é realmente muito gratificante para mim. Ouvir esse tipo de relato nos dá uma tremenda força para continuar caminhando, continuar lendo, continuar escrevendo, continuar gravando, produzindo material. Então, muito obrigado a esse que me mandou a mensagem, a todos que me mandam as mensagens. Eu gosto muito de ler, de entender, de ouvir o que vocês estão conseguindo caminhar com esses nossos materiais. Uma outra pessoa, muito amiga, me disse que conseguiu uma promoção e ela, modestamente, atribuiu parte do sucesso da promoção dela pelo nosso material que compartilhamos aqui. Embora, obviamente, os méritos pela promoção não sejam do meu canal, dos nossos textos, sejam exclusivamente dessa pessoa, o fato dessa pessoa reconhecer que o nosso trabalho dá uma parcela de evolução profissional para ela e para outros é realmente algo também muito gratificante de ouvir. E agradeço demais a vocês por esses relatos. Bom, antes do episódio em si, eu gostaria de dar um recado importante. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do SENAC. Isso, dos cursos de pós-graduação do Centro Universitário SENAC. No plural, são os cursos, 2 cursos. Agora as inscrições estão abertas para a 9ª turma do curso de remediação de áreas contaminadas. O curso de pós em remediação tem a duração de 1 ano e as aulas são presenciais aos sábados e são online em um dia da semana à noite. Isso é normal, né? Todo o final de ano abre as inscrições para o curso de pós-graduação em remediação para iniciar no primeiro semestre do ano seguinte. A novidade agora é que estão abertas também as inscrições para o processo seletivo da 22ª turma do gerenciamento de áreas contaminadas. Normalmente o curso de gerenciamento abre inscrições para iniciar as aulas no segundo semestre. Dessa vez abriremos para iniciar as aulas no primeiro semestre. Então, se você tem interesse nesse curso, faça a inscrição para o processo seletivo. Esse curso já é bem tradicional, ele tem duração de 1 ano e meio, tá? O curso do gerenciamento de áreas contaminadas tem duração de 1 ano e meio, com aulas presenciais aos sábados. E assim será para essa turma também. Se quiserem, se puderem, junte-se a nós no SENAC. Embora eu seja um pouco suspeito para falar, é realmente um curso muito bom. E eu acredito muito, ele faz muito a diferença para a sua atuação profissional. Informações, inscrições e tal, no site do SENAC, sp.senac.br. Lá você vai precisar procurar um pouco pelos cursos de pós-graduação da área de meio ambiente, e aí você vai cair num desses cursos, remediação de áreas contaminadas ou gerenciamento de áreas contaminadas. Faça a inscrição no processo seletivo do curso da sua preferência. Bom, vamos agora ao tema central do episódio de hoje, que não é uma técnica, como foi o episódio que eu falei da caixa preta de luz ultravioleta, não é uma metodologia, como foram os episódios que eu falei da varredura de Vogt, da quantificação de massa ou da atenuação natural monitorada, não são sobre um conceito, como foram os episódios que eu falei de hidrogeologia ou do TPH, e também não é um artigo, né, como o episódio 77, que eu falei sobre o famoso artigo do Sutton Sutterson, Joe Quina e Nick Welch, The New Roy, Return on Investigation. No episódio de hoje eu falo de um contaminante e de um ou mais de um casos famosos com esse contaminante. No caso do episódio aqui, o contaminante é o chumbo. Se possível, por favor, me mandem críticas, sugestões, comentários sobre temas ou conjunto de temas que vocês mais gostam. Se vocês preferem esse de algum contaminante, ou se você prefere o que eu comento um artigo clássico, ou de algum conceito ou de uma técnica, enfim, me digam o que vocês acham mais importante para o desenvolvimento de vocês. Antecipadamente eu agradeço as mensagens que vocês me mandarem. E se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, a gente conseguiu colocar lá uma enquete no Spotify. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, responda a enquete, por favor, e isso me ajuda a direcionar os próximos episódios. Bom, vamos começar do início, né? Como sempre. Eu pensei em fazer esse episódio a partir de uma reportagem da BBC que eu li recentemente e que eu indiquei na nossa newsletter. Coincidentemente, o Bruno Bezerra, da Bezerra Ambiental, comentou essa semana sobre essa mesma reportagem em seus perfis no Instagram e no LinkedIn, o que é muito legal e dá um belo gancho para esse tema. Sigam a Bezerra Ambiental no LinkedIn, sigam a Bezerra Ambiental no Instagram e leiam os comentários deles sobre essa reportagem. Bom, essa reportagem me lembrou de alguns casos emblemáticos e famosos no Brasil de grandes contaminações de chumbo, e eu resolvi falar um pouco sobre esse tema. São muitos os casos, os enormes casos do Brasil são da Cobrac em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, da Plumbum em Adrianópolis, no Paraná,
O famoso caso da Ajax em Bauru, e em Sorocaba temos o caso da Saturnia, né, a fábrica de baterias, a antiga fábrica de baterias Saturnia. É legal a gente falar um pouco sobre o chumbo, porque no nosso dia a dia o mais normal é estarmos aí no meio de investigações de etenos clorados, ou Betex, e aí aparece no meio das análises de água subterrânea aquelas concentraçõezinhas marotas de chumbo, concentrações baixas, mais acima dos padrões, sem que se tenha uma fonte clara desse metal na área. E aí vem as explicações, tentativas de explicações. O chumbo é natural, é uma alteração decorrente da pigmentação dos tubos do poço, ou o chumbo está na bentonita, está na calda de cimento e por aí vai. Seja como for, quase sempre é negligenciado e considerado assim, algo menor, né? O chumbo é um negócio que a gente não dá importância dentro desse contexto. Existe uma boa chance desse tipo de erro ter a mesma causa dos demais erros na investigação, né? Aparecer o chumbo no poço quando não tem fonte de chumbo. Provavelmente, os poções que não são instalados adequadamente e não têm relação com as unidades estratigráficas, associados à falta de informações adequadas na avaliação preliminar, ou porque quem está fazendo o trabalho não descobriu as informações adequadas, ou porque o responsável legal não forneceu as informações adequadas. E aí a chance do erro vai aumentando, né, exponencialmente. Afinal, seja qual for o contaminante, ele provavelmente estará retido nas zonas de armazenamento e estará dissolvido ou sendo transportado nas zonas de fluxo. Então a gente tem que entender as zonas de fluxo, as zonas de armazenamento, entender a fonte secundária, a fonte primária, para daí começar a fazer alguma coisa no sentido de investigar ou remediar uma área. Mas não é sobre esse tipo de caso pequeno que eu comentarei hoje. Hoje eu vou falar do caso, dos casos que causaram severos danos à saúde pública, seja de trabalhadores ou de moradores do entorno de grandes empresas que manipularam chumbo e outros contaminantes associados ao chumbo. E eu faço isso para relembrar a nossa principal função como profissional que atua no GAC. Nós não devemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Ou se esse tipo de coisa, esse tipo de dano à saúde humana severo já tiver acontecido, nós devemos agir para impedir que as pessoas e o meio ambiente sofram os efeitos nocivos e os danos à saúde causados por alguma contaminação. Essa é a nossa principal função. Embora todo mundo aqui saiba disso, no nosso dia a dia somos engolidos por tarefas de certa forma alienantes, que nos dão uma visão parcial do contexto e a gente acaba por deixar de lado a essência de ser o que somos como profissionais. Bom, mas vamos para o chumbo. Primeiro de tudo, qual é o problema do chumbo? Bom, o chumbo é um metal tóxico. Muitas vezes encontramos a denominação metal pesado, mas isso é meio controverso, por isso eu prefiro aqui chamá-lo de metal tóxico. O chumbo é um composto que dificilmente é eliminado do corpo humano, uma vez que ele é absorvido por alguns órgãos, daí ele permanece causando efeitos de longo prazo. Nenhum nível de chumbo no sangue é seguro, de acordo com a OMS, e a presença de chumbo está relacionada a problemas neurológicos, sendo particularmente nocivo em crianças abaixo de 5 anos, onde seu sistema neurológico está irremediavelmente comprometido se houver chumbo no seu organismo. De acordo com a reportagem da BBC, o chumbo pode ser classificado como uma substância tão tóxica que, em níveis altos de exposição, pode danificar o cérebro das crianças pelo resto da vida. E ele é tão persistente que ele fica no ar por décadas e ele é tão, onipresente que afeta um terço das crianças do planeta. Eu me lembro aqui quando eu era criança, na década de 70, que existiam uns brinquedinhos feitos de chumbo, miniaturas, bonequinhos de chumbo, e isso era normal, então era um brinquedo comum. E aí, nos anos 80, no meio dos anos 80, quando começou a se descobrir essa questão do chumbo causando danos à saúde humana, isso acabou sendo proibido aqui no Brasil. Primeiro foi proibido no exterior, na Europa, daí nos Estados Unidos, e finalmente no Brasil. E quem é mais novo do que eu, mais jovem do que eu, certamente nunca viu uma miniatura, um brinquedinho de chumbo. Mas quando eu era criança isso existia. E a razão pela qual não existem hoje brinquedinhos de chumbo é por causa dos danos à saúde humana, danos inclusive neurológicos, principalmente em crianças. Bom, nos compostos inorgânicos de chumbo, o chumbo apresenta os estados de oxidação +2 e +4, sendo que o +2 ocorre de forma prevalente, o chumbo +2. Esse chumbo atua no organismo meio que substituindo o cálcio. Aí ele gera problemas nos ossos e também gera dificuldade nas ligações dos neurotransmissores. Essas ligações dos neurotransmissores dependem do cálcio. Para transmitir o sinal, o impulso elétrico dos neurônios, os neurotransmissores precisam do cálcio. E como o chumbo atua meio que substituindo o cálcio, ele dificulta essa transmissão do impulso elétrico. Existe a transmissão transgeracional do chumbo. Por exemplo, durante a gestação, quando se a mãe tem altos níveis de chumbo nos ossos, durante a gestação, os ossos são
assim, dissolvidos para liberar cálcio para o bebê, né? E se ela não tem cálcio, tem chumbo, ela libera esse chumbo na corrente sanguínea e ele é transmitido pela placenta. Então, a criança em desenvolvimento é afetada pelo chumbo que existe no corpo da mãe. Então, isso é um negócio também muito, muito grave. As principais vias de exposição ao chumbo, né, de inalação, né, de ingestão desse chumbo, são a via oral, né, a inalatória e a dérmica. A ingestão do chumbo é a principal via de exposição para a população em geral, sendo especialmente importante nas crianças. Para a exposição ocupacional, a principal via de exposição é a inalatória, né? O trabalhador inala a poeira com chumbo. E em caso de exposição ao chumbo orgânico, a via dérmica é relevante, pois o chumbo orgânico é absorvido pela pele. Em adultos, o chumbo é absorvido pela via oral em torno de 5 a 15%, e o adulto retém cerca de 5% do total absorvido. As crianças são mais sensíveis à absorção do chumbo, podem absorver de 40% a 50% do chumbo ingerido e podem reter até 32% do chumbo ingerido. Bom, inicialmente o chumbo é distribuído para os tecidos moles, como rim, fígado, e depois é redistribuído para o esqueleto e para o cabelo, né? No sangue, o chumbo absorvido fica principalmente nos eritrócitos. A meia-vida do chumbo nos tecidos moles é de 36 dias e nos ossos é de 27 anos. Sim, a meia-vida do chumbo nos ossos é 27 anos. O chumbo pode provocar uma série de efeitos tóxicos aos seres humanos, a depender da dose e da duração da exposição. As crianças são mais sensíveis aos efeitos tóxicos do chumbo no sistema nervoso central, enquanto os adultos apresentam desenvolvimento da neuropatia periférica e hipertensão decorrente do chumbo. Também há problemas no sistema nervoso periférico, prejudicando as funções psicomotoras e neuromusculares por conta dos neurotransmissores. O CDC dos Estados Unidos diz que o chumbo em crianças afeta, além do sistema nervoso central, o crescimento e o desenvolvimento da criança. Então, o chumbo causa um atraso no crescimento e desenvolvimento da criança, causa problemas de aprendizagem e distúrbios na audição e na fala. E aí, o CDC desenvolve um programa nacional de prevenção e envenenamento por chumbo, que é uma coisa muito grave lá nos Estados Unidos. Não tenho notícia de nenhum programa parecido aqui no Brasil. Creio que seja muito importante, como vocês vão ver, porque nós temos grandes casos aqui no Brasil de pessoas atingidas por contaminações severas de chumbo. Bom, há também evidências de carcinogenicidade em animais, e aí o chumbo, então, é considerado um provável cancerígeno em humanos. Mais informações sobre a toxicidade do chumbo, se você for investigar uma área contaminada com chumbo, você vai procurar lá no IRIS, né, que se escreve IRIS, no IRIS da EPA, no site EPA, né, epa.gov/IRIS, epa.gov/IRIS. E aí o CAS number do chumbo, tá, o CAS number do chumbo é 7439921. 7439921. Então, pessoal, vamos falar um pouco de como investigar uma área contaminada por chumbo, né, realmente onde a substância química de interesse é chumbo. Como investigar, genericamente falando, uma área contaminada com chumbo? É mais ou menos como qualquer outra área. É necessário, primeiro, identificar a fonte primária, ou seja, onde efetivamente o chumbo, a substância química de interesse, foi depositada ou foi lançada no meio, e, se possível, a quantidade aproximada de massa aportada no meio. Isso é função da avaliação preliminar, tá? Então a gente precisa, com a avaliação preliminar, descobrir isso. Onde está a fonte primária, né? Onde estava a fonte primária, onde está a fonte primária. A seguir, é fundamental encontrar a maior massa, que está na fonte secundária. Nesse caso, que é o solo diretamente impactado. Nesse caso e na maioria dos outros também, né? É o solo diretamente impactado. No caso do chumbo, ele tende a ficar retido no solo, tanto na matéria orgânica do solo, quanto nos argilominerais que estão no solo. Para encontrar essa fonte secundária, o chumbo armazenado no solo, pode ser necessário utilizar métodos de varredura horizontal. Esses métodos de varredura horizontal devem ser apropriados para a substância química de interesse, o chumbo. Varreduras de VOC, obviamente, não vão funcionar para metais. Para fazer essa varredura, poderíamos utilizar um equipamento chamado XRF, que é um emissor de raio-x que analisa na hora, em campo, a presença de chumbo e outros metais em amostras de solo. Se você não tem um XRF, né, poderia utilizar também a metodologia que se chama amostragem de solo multi-incremento, para definir unidades de decisão possivelmente impactadas. Então é assim, você divide a sua área, que você não sabe onde está contaminado, onde não está, divide a sua grande área em unidades de decisão menores. E aí você, em cada unidade de decisão, realiza todo o protocolo correspondente, né, da amostragem multi-incremento, que consiste em coletar 30 incrementos em triplicata, então são 90, né, 90 incrementos,
e você pega aqueles 30, faz todo um procedimento, homogeneiza, quarteia, tira as interferências maiores, quarteia e tudo mais, e manda analisar. E você tem triplicata, né? Então você vai ter 3 amostras para analisar naquela unidade de decisão, e aí você vai fazer um tratamento estatístico dessas 3 amostras. Com isso você vai ter uma resposta. Essa unidade de decisão está impactada ou não está impactada? Se ela não estiver impactada, ela está livre. Se ela estiver impactada, você precisa refinar a investigação nessa unidade de decisão. Poderíamos também utilizar outras abordagens estatísticas de amostragem de solo, e tem muitas possibilidades, tem até um software, né, o Visual Sample Plan, né, VSP, Visual Sample Plan. É um software gratuito que você pode usar para fazer essas análises estatísticas e dimensionar a quantidade de amostras de solo. Mas todas as análises estatísticas vão envolver a avaliação de cada sub-área dentro da sua área de estudo. Bom, aí você vai ter a fonte secundária, né? Você vai ter identificado a fonte primária e a secundária. Após isso, o meio físico deve ser muito bem conhecido, como sempre. E aí devem ser identificadas as zonas de armazenamento, que vão reter o contaminante, mesmo na zona saturada, e as zonas de fluxo, que vão transportar o contaminante. A zona de fluxo vai transportar o contaminante. Se o chumbo aportar para a água subterrânea, se ele for dissolvido, se uma parte desse chumbo se transformar em fase dissolvida, é um problema. É um problema não porque é a maior massa, mas é um problema porque ele sai dali de onde ele está e vai atingir um receptor ajusante daquela fonte. Ele vai atingir esse receptor se ele estiver dissolvido em água subterrânea. Então você tem que identificar as zonas de fluxo que vão transportar, que vão levar o chumbo para o receptor. E a prioridade na investigação da substância química de interesse, né, da SQI, dissolvida na água subterrânea, como sempre, deve ser feita nas zonas de fluxo. Então, identificar a zona de fluxo, investigar a água subterrânea nessas zonas de fluxo. Em resumo, o pensamento básico de uma investigação de chumbo é o mesmo de sempre, embora as características do contaminante mudem. Como estratégia de intervenção, medidas de remediação, pode-se optar por remover o solo, né, o solo impactado, lá, aquela fonte secundária, você remove o solo e destina corretamente a um aterro adequado, por exemplo, ou você pode optar por alguma medida de engenharia, por exemplo, para confinar o chumbo. Né? Você encapsula o chumbo e impede que as pessoas tenham contato com esse composto, e impede também que o composto seja mobilizado para a água subterrânea. Se o problema for o chumbo já em fase dissolvida, se já houver chumbo em fase dissolvida atingindo algum receptor ou indo para atingir algum receptor, talvez um bombeamento e tratamento seja interessante, talvez uma barreira hidráulica, uma contenção hidráulica, talvez uma remediação por eletrocinese, talvez uma precipitação química tenha bom resultado. Tudo isso, investigação e remediação, devem ser aliados a uma avaliação de risco muito criteriosa e muito bem feita. Bom, imagino que vocês tenham entendido o panorama geral. Tendo isso em vista, vou relatar aqui um caso grandioso e absurdo de contaminação por chumbo e seus efeitos. Vou falar do caso da Cobrac, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. O município foi considerado o mais contaminado por chumbo do mundo. Por mais de 3 décadas, a Companhia Brasileira de Chumbo despejou na cidade simplesmente 500 mil toneladas de rejeitos contaminados por chumbo. A Cobrac era uma subsidiária da Penaroya Oxide, uma multinacional francesa, atualmente conhecida como Penox Group, uma das maiores produtoras de óxidos de chumbo do mundo, com sede na Alemanha, detentora de mais ou menos 25% do mercado mundial de óxidos de chumbo. Mais recentemente, em 1989, a Cobrac se tornou parte do Grupo Trevo e passou a se chamar Plumbum. Bom, a Cobrac se instalou no Recôncavo Baiano, né, na região de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, em 1960, para processar o minério extraído da mina de Boquira, também naquela região da Bahia. O minério era basicamente a galena e a cerusita, que eram transportados para a fábrica em Santo Amaro e lá transformados em lingotes de chumbo. A fábrica funcionou até 1993. Estima-se que eles produziram cerca de 900 mil toneladas de ligas de chumbo, e aí despejaram aquelas 500 mil toneladas de rejeito. Esses rejeitos têm até 3% de concentração de chumbo. 3%, o que para a fábrica era pouco, inviável economicamente. Mas, disposto inadequadamente no ambiente, 3% é demais, como vocês imaginam, né? Como vocês vão ver. Imagine você encontrar uma amostra com 3% de chumbo, uma amostra de solo com 3% de chumbo. Será que isso causa risco à saúde humana? Pois é, era esse o material que era despejado pela fábrica ali em vários pontos de Santo Amaro da Purificação. Agora ouçam essa parte aqui. Foi relatado que a Cobrac, depois mudou o nome para Plumbo, né? Não se esqueçam disso, então Cobrac e Plumbo é a mesma empresa, né? A Plumbo é o nome
mais recente da Cobrac, essa fábrica doou parte dessa escória para a prefeitura, para quem quisesse pegar. Então doou esses rejeitos aí para a prefeitura e para os moradores, e aí a prefeitura e os moradores usavam para aterrar coisas, para asfaltar as ruas, para fazer argamassa, para colocar nas casas, e por aí vai. Foi distribuindo para a galera. Todo mundo pegava o rejeito, 500 mil toneladas de rejeito de chumbo. Então, e a indústria era legal, porque ela doava, né? Ela não cobrava pelo rejeito. A contaminação das pessoas também ocorreu aí por um outro negócio absurdo, por contato com feltros. Feltros eram utilizados como filtro nas chaminés da usina. Né? Lá, mais recente, em 1990, né? Um pouco antes de fechar, fechou em 93, né? Em 90 eles começaram a colocar filtros nas chaminés. Só em 1990, hein? Lembrando que a fábrica abriu em 1960. Em 1990 os caras colocaram filtro, e esses filtros usados tinha feltro. E esse feltro, que filtrava os materiais particulados de chumbo, eles trocavam periodicamente, e aí o pessoal recolhia e dava para os funcionários da empresa ou para os moradores da cidade, que depois utilizavam esses feltros, aí que era o filtro cheio de chumbo, reutilizava como tapete, como colchão, como brinquedo para as crianças. Imagina vocês. Já nos anos 70, em 1970, surgem as suspeitas de contaminação por chumbo dos trabalhadores e moradores da cidade. Em 1975, foi comprovada a contaminação de crianças e do ambiente. Aí, no caso do ambiente, em 1975, os caras amostraram água superficial lá do rio Subaé, né, que banha a cidade, né? Então, o rio Subaé tinha 1 miligrama por litro de chumbo. Isso é o rio, tá? O rio tinha 1 miligrama por litro de chumbo. As concentrações de cádmio nos moluscos, tinha molusco ali, tinha peixe, nos moluscos, a concentração de cádmio era tão alta a ponto da ingestão de uma única ostra conter os níveis máximos de cádmio para uma semana de ingestão. Então o cara comia uma ostra e era o máximo permitido para uma semana, que é 500 microgramas. E o cádmio, que era um problema bem menor que o chumbo, né? Bom, em 1980 foi construída a tal da chaminé, mas os filtros são colocados somente em 1990, aqueles filtros lá que o pessoal trocava e os feltros iam para o pessoal usar de cortina nas casas. Um estudo da Universidade Federal da Bahia mostra que 96% das crianças no entorno da fábrica estavam com níveis de chumbo no sangue maiores que 10 microgramas por decilitro, ou 100 microgramas por litro. Né? 100 microgramas por litro é 10 vezes maior que a concentração máxima permitida atualmente na água subterrânea. Tá? Então eles tinham 10 vezes mais no sangue do que é permitido na água subterrânea, sendo que a OMS agora fala que não existe nível seguro de chumbo no sangue. Eles tinham aí 100 microgramas por litro. Crianças nascidas após o fechamento da fábrica também apresentavam índices elevados. Isso é no estudo da UFBA de 1990 e pouco, tá? No início dos anos 90. E aí, em 1993, a fábrica fecha e vai embora, e 1.200 pessoas, além de tudo, ainda ficam sem emprego. Entre 1998 e 2004, o pesquisador da Engenharia de Minas, né, da Escola de Engenharia de Minas da Poli, José Ângelo Sebastião Araújo dos Anjos, né, então se você procurar os estudos dele é Anjos, né, de 1998 a 2004, ele identificou que o rejeito era perigoso. E aí ele identificou isso fazendo análise pela famosa 10.004, mas que ele percebeu o seguinte, na tese de doutorado de 2004, que havia contaminação na área. Segunda coisa, os wetlands, né, as terras alagadas ali, os alagadiços, eles paravam a contaminação da água superficial, isso ele identificou. Eles paravam a contaminação da água superficial pelo escoamento superficial. Então ele considerou que os wetlands eram uma barreira biogeoquímica no controle dos contaminantes provenientes desse rejeito. Claro, ele não avaliou a água subterrânea, ele avaliou o escoamento superficial. E aí os wetlands pareciam segurar a contaminação e não deixar ela ir para o rio. Claro, os wetlands ficavam contaminados, né? Bom, estudos feitos com um olhar diferente do atual, né? Tudo isso aí, claro, né? 10.004, água superficial e tudo mais. E aí a terceira conclusão importante é: havia potencial minerário de recuperar o chumbo daquele material de rejeito, o que levou um pool de empresas a tentar o licenciamento para fazer isso, beneficiar o rejeito para retirar o material de interesse delas. Mas, por fim, foram feitos vários estudos, né, de avaliação de risco, né, e esse licenciamento foi negado, uma vez que não estavam claros aí os efeitos ao ambiente e os eventuais riscos à população. O pessoal ia tirar com extração ácida. Daí falaram, mas e o ácido? Não vai piorar a situação do chumbo que está no solo aqui nessa cidade? E aí, nessa vez, segundo os autores aqui, que eu analisei no artigo, né,
os autores disseram que a saúde pública se sobrepôs à engenharia nesse caso. Bom, em 2002, o Ministério Público Federal ajuiza uma ação civil pública pedindo que a empresa e mais a FUNASA, né, FUNASA naquele momento era o órgão ambiental da Bahia, e mais a União sejam punidos, os três. A sentença saiu em 2014, certo? Então de 2002 a 2014 ficou tramitando e a sentença saiu em 2014. E essa sentença solicitava que 10% do faturamento da empresa entre 89 e 93 seja destinado ao custeio do tratamento de saúde, além de serem responsabilizados pela recuperação ambiental da área. Mas isso aí ficou recurso para lá, recurso para cá. Em 2019, a decisão foi confirmada, mas ainda estão nos embargos de declaração, então não foi feita muita coisa. Notem, a fábrica fechou em 1993. Tá? Em 2019, teve uma decisão confirmada, mas está no embargo de declaração e não foi feita muita coisa, não foi feito praticamente nada para resolver a questão das pessoas que estão lá, que estavam lá e que morreram e tudo mais. Parte da ação tentou envolver a empresa francesa, né? Mas eles disseram que não tinham nada a ver, porque eles não operaram ali, né? Não contaminaram a área efetivamente, né? E hoje são sucessoras e toda aquela coisa, né? Das empresas que compram, que vendem e que são partes de outras, e a matriz francesa, elas estão, por enquanto, livres da responsabilidade. Bom, de acordo com o site da Fiocruz, um site muito legal, recomendo que todo mundo olhe esse site, é muito interessante, chama Mapa de Conflitos Ambientais. Então, de acordo com esse site, várias audiências foram realizadas e foi levantado que a contaminação foi predominantemente dos trabalhadores da fábrica, por inalação de poeira contendo chumbo, e a seguir o consumo de hortaliças, de carne e leite cultivados no entorno da fábrica, também contaminados por chumbo. E aí o consumo de pescados, especialmente de moluscos, do rio Subaé, contaminado pela fábrica, né? O rio foi contaminado pela fábrica, além do consumo de água do mesmo rio. São múltiplas fontes de contaminação que impactaram a saúde de toda a cidade. Em fevereiro de 2012, uma reportagem de Marcelo Pellegrini na revista Carta Capital revelou mecanismos de fraude, tá? Fraude nessa história toda. Segundo a reportagem, durante as atividades da empresa, o mesmo médico que atendia os trabalhadores também atuava como perito do antigo INPS, né? O INPS era o Instituto Nacional de Previdência Social, que foi substituído pelo INSS. Mas lá até os anos 90, o nome era INPS. Então o fiscal do INPS era um médico que atendia a fábrica, né? Então os trabalhadores da fábrica, contratado pela fábrica. Por esse motivo, os casos de saturnismo, né? Saturnismo, que é a doença ligada ao chumbo, né? Chumbo no organismo, os casos de saturnismo nunca eram identificados como saturnismo, e os trabalhadores da empresa apenas eram afastados pelo tempo necessário para que os níveis de chumbo no sangue se tornassem indetectáveis pelos exames disponíveis na época. Dessa forma, centenas de casos de saturnismo foram omitidos pela empresa, e as taxas de incidência da doença no município permaneceram insignificantes. Então, minimizou o problema por décadas. Ninguém sabia que existia um cluster de saturnismo lá em Santo Amaro da Purificação. As verdadeiras causas dos afastamentos do trabalho e das licenças concedidas pelo INPS naquela época só ficaram visíveis quando a empresa fechou e os trabalhadores passaram a ser atendidos por médicos aí não contratados pela empresa, né, por outros médicos independentes. E aí a Plumbum, tá? Então, como vocês ouviram, né, Cobrac virou Plumbum. Então a Plumbum registrou as comunicações de acidentes de trabalho pelo seu CNPJ no estado de São Paulo. Isso acrescenta um complicador ao processo, né, de indenizações e de obrigação de fazer e tal, pois os processos tramitam na Justiça Estadual Baiana, exigindo a integração dos tribunais estaduais, né? Então tem o CNPJ de São Paulo, o CNPJ da Bahia, o Tribunal da Bahia, até notificar a Plumbo em São Paulo, né, aquela confusão, que geralmente acontece de forma precária e burocratizada, arrastando o processo até o prazo máximo da prescrição, ou seja, 5 anos. Então, por meio desse artifício, boa parte das ações indenizatórias já prescreveram. Então tem mais essa, além da contaminação, ainda as manobras legais, né, ou no limite da ilegalidade, né, do limite da irresponsabilidade, impediram que as pessoas fossem indenizadas ou recebessem o tratamento adequado. Estudos realizados entre 2010 e 2014 mostraram contaminação assim difusa no solo e concentrações no sangue das crianças e adolescentes menores que nos estudos anteriores, né? Então, em 2010 tinha concentração menor no sangue do que nos estudos anteriores, da década de 90. Ainda assim, as concentrações de chumbo estão maiores no sangue das crianças e adolescentes do que no solo e do que na água no rio. Então, tem mais chumbo no sangue do que no solo.
A UFBA, a Universidade Federal da Bahia, estimou em 2014 que são 18 mil pessoas contaminadas por chumbo no local. 18 mil pessoas, pessoal. Bom, eu não tenho relatos de investigações ou remediações realizadas aí de acordo com os nossos padrões do GAC. Se alguém por acaso tiver essas informações, peço por favor que me mande para a gente fazer uma parte 2 dessa conversa aqui. Se alguém participou de algum trabalho lá, pode me falar, a gente bate um papo, faz um podcast com esse bate-papo sobre o que você viu lá, né? Se alguém participou. Bom, esse é o caso geral, tomado como um todo, mas durante as minhas pesquisas eu vi alguns relatos individuais aí que eu considero chocantes, né? Muito chocantes. Primeiro, um ex-trabalhador da fábrica disse o seguinte: meus ossos doem e eu não posso caminhar, não tenho a força mais para nada. O nome dele é Zeca Ribeiro. Zeca Ribeiro trabalhou por 15 anos na fábrica. Um exame feito em 2019, ele tinha 35 miligramas de chumbo por decilitro de sangue, o que dá 350 miligramas por litro de chumbo no sangue do seu Zeca Ribeiro. Relembro aqui que o padrão de potabilidade em água é 0,01 miligrama por litro. O cara está com 350 miligramas por litro de chumbo. O seu Zeca disse para uma reportagem do Correio da Bahia, ao ser perguntado por que continuava na fábrica, ele disse o seguinte: em Santo Amaro não tinha nada, eu precisava trabalhar. Meus problemas no osso começaram quando eu ainda estava lá na fábrica. Sentia muita dor nos 2 joelhos. Meu filho a mesma coisa. Muitos dos mecânicos e soldadores, boa parte do pessoal que trabalhou comigo na fábrica e depois ficou sem atividade, a maioria já morreu. Isso falou o seu Zeca para o Correio da Bahia. E aí a associação, existe, né, uma associação muito interessante, existia isso, né, uma associação das vítimas por contaminação por chumbo, mercúrio e outros elementos químicos do estado da Bahia. Essa associação, com esse nome comprido, tem a sigla AVICA, com 2 Cs, AVICA. A AVICA estima em pelo menos 1.000 as vítimas fatais do chumbo em Santo Amaro da Purificação. Um trabalhador que foi presidente da AVICA, chamado Adailson Pereira, diz o seguinte: eu trabalhei 6 meses, mas dentro de 6 meses eu tive uma contaminação absurda, que acabou com a minha vida. E aí, acabar com a vida, no caso, é ter neuropatia periférica e dor patelar, né? Patelar é a patela, né? Que é esse osso aqui do joelho, que antigamente chamava rótula, né? Então essa é a patela. Ele tem dor patelar grau 4 nos 2 joelhos, o que já o levou à mesa de cirurgia por diversas vezes, além de muitas manchas pelo corpo. Eu mesmo vi essa reportagem do Correio da Bahia, e ele realmente tem muitas manchas pelo corpo, em decorrência da contaminação por chumbo. Outro trabalhador chamado José Irailton dos Santos trabalhou por somente 2 meses na Cobrac. Ele diz assim: eu senti um bolo na garganta toda vez que eu estava trabalhando, uma espécie de pigarro, muito enjoo, vômitos constantes. O problema é que em 60 dias de trabalho, o senhor José Irailton trabalhou descalço. Isso mesmo que você ouviu, descalço. Então ele trabalhou descalço pisando sobre o minério. Eu pisava no minério e achava geladinho, sem imaginar o perigo. Eu estava pisando em cima do veneno, ele diz. Com o tempo, já fora da empresa, começou a sentir coceira e quentura nas pernas, uma espécie de formigamento, como se alguma coisa estivesse furando a perna dele. E aí ele diz assim: foi um negócio muito rápido até a minha perna toda escurecer. Tive que amputar a perna esquerda. Ele teve que amputar a perna esquerda, pessoal. Além do chumbo, o senhor José tinha altos níveis de cádmio, alumínio e mercúrio no sangue. Segundo ele, a empresa não dizia nada, né? Se falasse que era perigoso, não teria funcionário para trabalhar. Quem ia querer se envenenar, nas palavras dele? O lugar que eu trabalhava, no forno, era muito quente. O chumbo vinha de lá fervendo e caía na forma. E aí a empresa ofereceu uma indenização para ele, de R$ 1.800. Sim, a empresa ofereceu R$ 1.800 de indenização para o senhor José Ayrton. Existem também outros casos famosos aí, absurdos, como a fábrica de bateria Saturn aqui em Sorocaba, né? Ela ficou famosa entre 2016 e 2017, muito famosa nacionalmente, né? Já era famosa em Sorocaba, por conta das pessoas que foram lá minerar os rejeitos de chumbo e vender. Imagina isso. Iam lá, mineravam o chumbo que estava enterrado, né? O chumbo está enterrado, pegava o chumbo e vendia. Imagina os impactos ambientais, impacto à saúde humana, à saúde dos trabalhadores, impactos sociais, porque, além de tudo, a fábrica Saturn aqui fechou sem pagar os direitos trabalhistas, sem pagar a indenização, sem pagar nada para as pessoas. E outros impactos que se somaram a esses enormes aí, né? De pessoas retirando ilegalmente o material de lá para vender e espalhando a contaminação aí, né? Pelos ferro-velhos da cidade de Sorocaba e das próprias pessoas que levavam isso para casa, né? Obviamente, as pessoas que estavam lá minerando não fazem isso porque querem, mas por falta de condições e de alternativas, o que reflete muito dos nossos problemas sociais. Então tá tudo interligado, pessoal, como sempre, né? Tudo muito interligado. E não são só esses, existem mais casos grandes e famosos de contaminação por chumbo, com desfechos tristes parecidos com esse caso aqui de Santo Amaro da Purificação.
E a minha ideia era trazer todos aqui, mas o episódio curto já está ficando meio grande demais, né? Então vou deixar os demais casos para uma outra oportunidade. Por favor, me digam o que acharam desse tipo de episódio, contando um caso famoso e tentando trazer a discussão para o nosso entendimento do GAC. Às vezes eu me pego pensando, esses casos grandiosos que afetam muita gente de forma gravíssima são casos antigos e são estudados com um olhar multidisciplinar. Do GAC também, mas principalmente de outros olhares, como da ecotoxicologia, da saúde pública, da legislação, né, e das interpretações da legislação, mas nós da comunidade do GAC não nos envolvemos muito nisso. Não sei se haveria uma forma da nossa comunidade que é mais técnica e mais diretamente ligada a esse problema, provavelmente hoje, em 2021, seja uma comunidade mais capacitada para entender esse problema da contaminação em si e de suas interações com o meio físico, se haveria uma forma da gente ajudar essas pessoas, talvez ajudar as entidades que representam os atingidos, ou ajudar o poder público local, que certamente precisa de ajuda técnica qualificada. Sei lá, acho que a gente como comunidade deveria ficar mais próximo desses grandes casos e auxiliar quem realmente precisa, afinal, é para isso que a gente faz o que a gente faz, né? Bom, mas eu não sei bem o que fazer, né? Nem sei também como fazer. Talvez algum de vocês que esteja me ouvindo possa me ajudar a pensar sobre isso, lançar algumas ideias, sugestões. Enfim, me digam aí o que vocês acham sobre isso. Podem me escrever se quiserem, né? Quem tem meu contato, me escreva diretamente. Quem não tem, pode me escrever por e-mail, marcos@ecdambiental.com.br, e vamos tentar achar uma solução para melhorar a vida das pessoas, né? Afinal, é para isso que a gente estudou, é para isso que a gente faz o nosso trabalho. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e todos. Como eu falei, é a minha visão, a minha leitura do caso, tendo como base algumas fontes que pesquisei. Infelizmente não participei dos estudos, gostaria muito de ter participado, quem sabe no futuro, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aguardo as críticas, sugestões, comentários, opiniões de vocês e tudo mais. Me digam se gostam dos episódios mais curtos e dentro desses episódios mais curtos, quais vocês preferem, os técnicos mesmo, ou os que eu comento de um texto clássico, ou esses dos casos mais emblemáticos, aí nos casos grandiosos. Nós da SD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter. Assinem a nossa newsletter, que é muito legal. Eu gosto muito de escrever lá, todo domingo eu mando por e-mail para vocês. E fiquem conectados conosco. Somos atualmente em 451 assinantes da newsletter, 383 inscritos no canal do Telegram, 841 inscritos no canal do YouTube, 755 seguidoras e seguidores no Instagram, e 45 apoiadores financeiros no Apoia-se. E, claro, patrocinados pela Clean Environment Brasil. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua conosco financeiramente. Entre no site apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.